Depois de um empate que mais pareceu derrota, o Palmeiras vive uma semana decisiva, onde todos os caminhos apontam para um confronto crucial na Libertadores. E se tem uma coisa que o técnico Abel Ferreira sabe fazer, é convocar o torcedor. Dessa vez, ele foi direto ao ponto, pediu uma noite mágica na quinta-feira, chamou a torcida para empurrar o time do primeiro ao último segundo e deixou claro que acredita em algo especial. E olha, do jeito que o futebol apresentado contra o Cruzeiro foi fraco, essa mágica vai ter que aparecer mesmo, porque se depender do que o Verdão jogou nesse último duelo, o torcedor tem motivo de sobra para se preocupar. Na prática, o que se viu em campo foi um Palmeiras travado, sem saída de bola, sem conseguir escapar da pressão e apelando para o chutão. Sabe aquela história de posse de bola, de jogo apoiado, de triangulação? Esquece. O que se viu foi um festival de chutões para frente, bola recuada para o Carlos Miguel e mais chutão. Inclusive, vamos falar dele, o goleiro do Verdão. Carlos Miguel foi simplesmente o melhor em campo. Fez defesas absurdas, salvou o time em pelo menos 3 lances claríssimos, e no finalzinho, evitou o gol do Caio Jorge cara a cara. Se não fosse por ele, o resultado teria sido uma derrota dolorida, não tenha dúvidas. Só que a atuação ruim não se resume à parte técnica, não. Tem também o fator psicológico, a postura dentro de campo. O Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa, em muitos momentos parecia mais confortável com a partida. Pressionava, forçava erro, conseguia sair jogando com facilidade, enquanto o Palmeiras parecia perdido. Esse tipo de dificuldade contra times que pressionam alto já se tornou uma constante. Parece que todo adversário que sobe a marcação contra o Verdão consegue encontrar caminhos e desestabilizar o time. A falta de variação ofensiva preocupa. Quando não sai jogando com qualidade, o time se perde e fica dependente de lampejos individuais. Agora, falando de arbitragem, a polêmica não podia faltar. O gol anulado do Palmeiras gerou revolta. A interpretação do lance, que envolveu a chegada do Sosa dividindo com o goleiro Cássio, foi de interferência na jogada, mas muita gente viu o contrário. Em outros ângulos, ficou claro que o goleiro do Cruzeiro não tinha controle da bola no momento da chegada do atacante palmeirense. Ele tenta abafar, a bola escapa, o Sosa finaliza, e mesmo assim o lance foi invalidado. É o tipo de lance que irrita, ainda mais num jogo travado, onde uma bola pode decidir tudo. Além desse lance, outro que gerou discussão foi a dividida do Gustavo Gomes. Em velocidade, ele chuta a bola e logo em seguida há o contato com o adversário. Muitos árbitros já expulsaram jogadores por jogadas semelhantes, mas quem joga a bola sabe, no ritmo do jogo, nem sempre dá para recolher a perna. E se a arbitragem quiser ser criteriosa, tem que aplicar isso para todo mundo. O problema é que esse mesmo critério não apareceu em outras partidas, como naquele lance do Pulgar contra o Maurício, que foi bem parecido. A incoerência irrita, principalmente quando interfere diretamente no resultado. Enquanto isso, o empate contra o Cruzeiro deixou o Palmeiras com apenas 1 ponto de vantagem sobre o Flamengo. 62 pontos para o Verdão, 61 para o rubro-negro. E a sensação que fica é que a oportunidade de abrir uma margem confortável foi desperdiçada. O Flamengo também tropeçou na rodada, então vencer o Cruzeiro teria sido estratégico. Mas, mais uma vez, o Palmeiras deixou pontos pelo caminho. E o mais preocupante, contra um time que estava com 1 a menos durante boa parte do segundo tempo. E aí entra mais uma situação lamentável, o episódio da garrafa jogada no Cássio. Um torcedor, que foi prontamente identificado, arremessou uma garrafa de isotônico nas costas do goleiro cruzeirense. Além da irresponsabilidade absurda, esse ato pode custar caro ao clube. O Palmeiras corre o risco de perder mando de campo ou até jogar sem torcida em jogos decisivos do Brasileirão. A diretoria já tomou as providências, fez boletim de ocorrência, o torcedor foi levado ao juizado especial, mas o estrago já está feito. Agora é esperar o julgamento e torcer para que a punição não seja ainda mais dura. Fica também a dúvida sobre como essa garrafa entrou no estádio. O protocolo normalmente não permite esse tipo de embalagem. Tudo que é vendido dentro do Allianz costuma ser entregue em copos plásticos. Então como é que um torcedor conseguiu burlar essa regra?
São falhas que, infelizmente, abrem margem para atitudes que colocam tudo a perder. É um jogo importante, o time pressionando, precisando da vitória, e vem um sujeito desses atrapalhar tudo. O Cruzeiro, que já fazia cera desde o início, ganhou ainda mais tempo para esfriar o jogo. No total, foram 42 minutos de bola rolando. O resto foi paralisação, catimba, demora para repor a bola. E nem escanteio foi dado para o Palmeiras em lance claro, tudo em nome da nova regra que proíbe o escanteio se o goleiro estiver mais de 8 segundos com a bola. Uma nova regra que, na prática, só funciona quando querem que funcione. No meio de tudo isso, ainda teve o anúncio da parceria com a CIMED. O João Adib, presidente da empresa, entrou em campo junto com a Leila Pereira para oficializar o acordo. A marca vai estampar os uniformes do Verdão até dezembro de 2027, com um contrato que promete render 57 milhões de reais ao clube. A empresa estará presente nas camisas dos times masculino, feminino e também da base. Um reforço financeiro importante, mas que acabou ofuscado pelo clima tenso da partida e pela frustração com o resultado. E para quem esperava ver o Ancelotti no Allianz observando os jogadores do Palmeiras, fica a notícia de que ele adiou a viagem ao Brasil. E sinceramente, não perdeu nada. Se fosse para acompanhar esse jogo, talvez ele até saísse com mais dúvidas do que certezas. O que o Palmeiras apresentou em campo não foi digno de empolgar ninguém. A expectativa era alta, mas a realidade foi dura. Ainda mais sabendo que o Abel Ferreira, tão exigente com seus jogadores, pediu apoio total da torcida para quinta-feira. Ele sabe que vai precisar mais do que tática e estratégia para passar pela LDU. Vai precisar de alma, de intensidade, de sintonia entre time e arquibancada. Agora é virar a chave, colocar a cabeça no lugar e focar na Libertadores. O elenco já se reapresentou e a preparação está a todo vapor. Mas tem que jogar mais, tem que se impor mais. E principalmente, tem que mostrar que aprendeu com os erros, porque o que vimos contra o Cruzeiro não pode se repetir em um confronto decisivo como o que vem por aí. E se o Palmeiras quiser mesmo manter vivo o sonho do título continental, vai ter que apresentar um futebol muito acima do que mostrou nos últimos jogos. Não tem mais margem para erro. A LDU vem forte, vem embalada, e se o Verdão não mostrar intensidade, foco e competitividade do primeiro ao último minuto, a chance de ficar pelo caminho é real. E o mais preocupante é que, ultimamente, esse time tem oscilado demais. Contra adversários que estão na parte de cima da tabela ou que impõem um jogo físico, de pressão alta, o Palmeiras sofre. Fica previsível, engessado, e quando tenta mudar, já é tarde demais. A torcida entende que o calendário é puxado, que o elenco sente o desgaste, que alguns jogadores estão visivelmente sem o mesmo gás de antes. Mas em reta final de temporada, com o título brasileiro em aberto e a Libertadores batendo a porta, não dá para usar isso como desculpa. O elenco é qualificado, tem peças experientes, tem uma base que joga junto há anos. Se não conseguir se impor agora, quando vai conseguir? E é por isso que o apelo do Abel Ferreira à torcida não pode ser encarado como um simples pedido. Ele sabe que precisa transformar o Allianz em um verdadeiro caldeirão. Porque dentro de campo, só talento não basta mais. E falando em elenco, é nítido como alguns jogadores estão abaixo. Falta agressividade, falta aquele algo a mais. Por outro lado, quando se tem um goleiro como o Carlos Miguel salvando a pátria em momentos cruciais, é sinal de que alguma coisa está errada no restante do sistema. Um time que almeja título não pode depender apenas das defesas de um goleiro. Tem que controlar o jogo, tem que fazer valer o mando de campo, tem que matar a partida quando tem a chance. Contra o Cruzeiro, isso passou longe de acontecer. O Palmeiras criou pouco, finalizou mal e, quando teve a bola no pé, parecia sem saber o que fazer. E essa apatia não é novidade. Já vem se arrastando em alguns jogos. Quando o time precisa subir o ritmo, não consegue. Quando o adversário pressiona, o Palmeiras se esconde. E isso tem custado caro. É nesses jogos grandes que se separam os candidatos ao título dos que só brigam por vaga em Libertadores. E o torcedor já entendeu isso. Por isso mesmo a cobrança tem aumentado. Não se trata de perseguir jogador,
ou de desvalorizar o trabalho do Abel. Pelo contrário. A cobrança vem porque existe confiança, existe esperança de que esse grupo pode mais. Só que precisa mostrar. Precisa fazer por merecer. Agora, sobre a arbitragem, não tem como deixar de comentar a atuação lamentável no jogo contra o Cruzeiro. A soma de erros é inacreditável. O lance do gol anulado foi mal interpretado, o critério para falta e cartão foi extremamente desequilibrado, e o tempo perdido com paralisações só beneficiou o time que estava satisfeito com o empate. O Cruzeiro soube fazer cera, soube travar o jogo, e encontrou em uma arbitragem permissiva o cenário perfeito para segurar o placar. É o tipo de arbitragem que mina o espetáculo, que irrita o torcedor, e que gera ainda mais pressão sobre a CBF, sobre a comissão de arbitragem, e sobre o VAR. E a atuação do VAR, aliás, é outro ponto que não dá para ignorar. A sensação é de que, em vez de ajudar a corrigir os erros, o VAR tem criado ainda mais polêmicas. E o pior, sempre em lances capitais. O torcedor fica com a impressão de que o critério muda conforme o time em campo. Quando é o Palmeiras, o rigor é máximo. Quando é o adversário, a interpretação é mais flexível. Isso não pode acontecer. O futebol brasileiro precisa de mais clareza, de mais uniformidade nas decisões. Um jogo que vale título não pode ser decidido por interpretações subjetivas. E enquanto isso, fora de campo, a diretoria já começa a agir para tentar blindar o elenco e evitar que o ambiente fique ainda mais carregado. O episódio da garrafa foi tratado com seriedade, e o Palmeiras deixou claro que não compactua com esse tipo de atitude. O clube quer mostrar que é possível manter um ambiente hostil para o adversário dentro das 4 linhas, mas com respeito fora delas. E agora resta torcer para que o STJD não imponha uma punição severa demais, porque jogar sem torcida seria um golpe duro na reta final do campeonato. Do ponto de vista técnico, a semana de treinos será fundamental. O Abel precisa encontrar soluções, testar alternativas, corrigir erros. O time precisa se reencontrar. A bola parada, que já foi uma arma letal do Palmeiras, praticamente sumiu. O contra-ataque, que tantas vezes foi decisivo, hoje parece travado. E até a compactação defensiva, que sempre foi uma das marcas do time, tem apresentado falhas. E o mais preocupante, isso tudo vem acontecendo em um momento em que o time não pode mais tropeçar. O torcedor quer ver o Palmeiras com cara de time campeão. Quer ver pegada, entrega, mentalidade vencedora. Quer ver um time que entra em campo sabendo que está vestindo uma das camisas mais pesadas do continente. E por isso, a pressão não vem só da arquibancada, vem também da história do clube. Um clube que se acostumou a ganhar, que se acostumou a brigar em todas as frentes. Um clube que não pode se contentar com empates mornos em casa, em jogos onde a vitória era obrigação. O que vem pela frente é um divisor de águas. A partida contra a LDU tem tudo para ser o ponto de virada da temporada. Um resultado positivo pode recolocar o time nos trilhos, reacender a confiança do elenco e impulsionar a reta final no Brasileirão. Mas, se repetir o futebol sem alma que vimos contra o Cruzeiro, o risco de eliminação é real. E aí, tudo que foi construído até aqui pode desmoronar. Porque o torcedor perdoa quase tudo, menos a apatia. Então, a expectativa é que essa tal noite mágica pedida pelo Abel realmente aconteça. Que o time entre ligado, que a torcida empurre do começo ao fim e que o Allianz vibre como nos grandes momentos. Porque quando time e torcida jogam juntos, o Palmeiras é praticamente imbatível. O que falta agora é transformar essa união em performance. Transformar esse discurso em resultado. E mostrar que, mesmo com as dificuldades, o Palmeiras ainda tem lenha para queimar. Ainda tem futebol para encantar. E, acima de tudo, ainda tem alma de campeão. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um verdadeiro terremoto sacudiu o futebol brasileiro e deixou torcedores de norte a sul em estado de choque. Rumores fortes dentro dos bastidores da FIFA indicam que uma decisão recente da entidade máxima do futebol mundial pode alterar completamente a história dos grandes clubes do país. Segundo informações extraoficiais,
o Palmeiras, que há décadas coleciona glórias nacionais e internacionais, teria sido oficialmente reconhecido com títulos adicionais que até então não eram contabilizados de maneira definitiva. A consequência desse reconhecimento? O Verdão passaria a ter mais títulos do que Flamengo e Corinthians juntos, transformando a narrativa sobre hegemonia no futebol brasileiro. Dentro do Parque Antártica, a notícia corre pelos corredores como pólvora. Fontes ligadas à diretoria e a membros da comissão técnica comentam que a decisão da FIFA já vem sendo discutida há meses, e que os documentos oficiais teriam sido enviados para a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, para validação. Entre os torcedores, a reação é um misto de incredulidade e euforia. Nas redes sociais, grupos de WhatsApp e fóruns de discussão, mensagens comemorando o suposto novo recorde do Palmeiras se multiplicam a cada minuto. Do outro lado, Flamengo e Corinthians, que tradicionalmente disputam o posto de maior do Brasil, ainda não se pronunciaram oficialmente, mas nos bastidores já se comenta sobre reuniões de emergência e estratégias de comunicação para conter o impacto do anúncio. Especialistas em história do futebol brasileiro afirmam que, se confirmado, este reconhecimento mudaria a percepção histórica sobre conquistas nacionais e continentais, elevando o Verdão a uma posição nunca antes imaginada, praticamente isolada no topo da lista de maiores vencedores. Enquanto isso, a imprensa esportiva se divide entre ceticismo e entusiasmo. Há quem diga que a FIFA teria revisado competições antigas, incluindo torneios que até então não eram considerados oficiais, e que o Palmeiras se beneficiaria diretamente desse novo entendimento. A expectativa agora é que a entidade confirme oficialmente a decisão, algo que, segundo fontes internas, poderia ocorrer a qualquer momento, desencadeando uma nova era de debates, provocações e, claro, muita comemoração palmeirense. Se a notícia se confirmar, a história do futebol brasileiro será reescrita. Palmeiras, Flamengo e Corinthians, os três gigantes que sempre alimentaram rivalidades históricas, terão que lidar com um novo cenário, e o torcedor alviverde poderá enfim se gabar de um feito que, até ontem, parecia impossível. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!